Boa noite, irmãs, irmãos. Vamos continuar nesse culto ao Senhor Jesus Cristo, adorando o Senhor, cantando louvores e agora ouvindo a palavra de Deus, né? Que ela nos transforme nessa noite, ganhe os nossos corações. Irmãos, nós vamos dar continuidade à carta aos Romanos, mais uma exposição. Já os irmãos estão vendo aí que estamos chegando bem no finzinho já da carta, né? Quase no final do capítulo 15. Hoje nós vamos falar sobre... Paulo reafirma o seu objetivo de evangelizar. Nós vamos ver aqui como que Deus estava usando Paulo para expansão do evangelho na época, o trabalho apostólico dele, o maior apóstolo, que a gente pode dizer assim, o que foi mais usado por Deus, e também o maior evangelista de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Capítulo 15 da carta aos Romanos, de 14 a 21. Vamos ler aí de 14 a 21, acompanhem comigo na sua Bíblia. Versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Oremos mais uma vez, pedindo sabedoria e compreensão desse trecho das Escrituras, né? Senhor Deus, te louvamos, Senhor, porque Tu tens nos conduzido maravilhosamente para adentrarmos a essa carta tão maravilhosa, tão importante dentro do cristianismo, que é a carta aos Romanos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo tem nos falado através dessa carta. E nós te pedimos que mais uma vez, nessa noite, o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos compreender, junto com todos os santos, o que o Senhor quer nos ensinar a respeito desse trecho. O que o Senhor quer nos ensinar através da vida de Paulo e da igreja de Roma. Abençoa-nos, Senhor, com esse discernimento espiritual. Que assim sejamos edificados para a Tua glória. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, Paulo, ele já vinha mostrando desde o primeiro capítulo, depois da sua apresentação da carta aos Romanos, ele começa já logo no primeiro capítulo mostrando sua doutrina robusta, uma teologia pesada e uma cristologia bastante firme, ousada, não é? A carta aos Romanos é tida como como uma das principais do Novo Testamento. Foi através da carta aos Romanos que Santo Agostinho foi alcançado, Lutero foi alcançado,
até mesmo os grandes reformadores tiveram uma visão mais plena da verdadeira teologia. Romanos é uma carta fantástica. E nós vimos que Paulo, desde os primeiros capítulos, ele está mostrando à igreja de Roma essa teologia robusta que ele tinha, a profundidade que Deus lhe deu, da sabedoria, para poder mostrar Deus e a vida da igreja, e como todo esse mistério que estava oculto em Cristo se revelou, mostrando a nossa incapacidade de sermos salvos sozinhos, que o homem não busca Deus, mas Deus o busca, não há um que busque a Deus, não há um justo sequer. Depois ele fala que sim, Cristo veio restaurar. E só existem dois tipos de homens hoje, aqueles que estão em Cristo e aqueles que permanecem em Adão. E depois ele vai mostrar que uma vez justificados, nós temos paz com Deus. E essa é a grande bênção do Evangelho, é ter paz com Deus. Não ter saúde, ou riquezas, ou uma boa família. Tudo isso são bênçãos complementares, secundárias, por assim dizer, né? Mas a bênção maior é ter paz com Deus. Ele mostra, capítulos 6 e 7, que nós somos livres do poder do pecado, que nós podemos dizer, eu vou viver uma vida para a glória de Deus, porque o pecado já não reina mais no corpo, no meu corpo, embora seja miserável, como Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livra do corpo dessa morte? Mas ele diz, graças dou a Jesus Cristo, é Ele quem me livra do poder desse corpo dessa morte. Então ele começa a falar sobre Israel, o grande plano de Deus, que mesmo os israelitas buscando a salvação pelas obras, ou querendo chegar a Deus através de obras, ele diz, não é por aí. Eu escolho quem eu quero, Deus disse, eu escolho quem eu quero. E eu é que escolhi um e rejeitei o outro, fazendo a analogia entre Jacó e Israel, ou Jacó e Esaú, Jacó e Israel mesmo, né? Jacó e Esaú. E então ele fecha dizendo, que sabedoria é essa, Senhor? Quão profunda é a tua sabedoria, quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Ele faz um hino de louvor, ele adora o Senhor, no final da parte teológica da carta, ele diz, porque tudo é por Ele, é dele, por Ele e para Ele, a Ele seja a glória eternamente, amém. E aí ele começa no capítulo 12, falando sobre a obra da graça, através da palavra de Deus, transformando vidas. Ele começa a falar então, a partir do capítulo 12, a gente vê então a parte prática da carta. Nessas exortações práticas, nós vimos que em primeiro lugar, no capítulo 12, ele começa falando que dentro dessas exortações práticas, a primeira, buscar uma vida transformada. E essa vida transformada inicia-se com uma mente renovada pela palavra de Deus. Ou seja, a gente aprende com Paulo, capítulo 12, 1 e 2, que a doutrina é a mãe da ética. Ninguém é transformado e tem uma ética nova se não for através da palavra de Deus que transforma a mente. Termos uma mente transformada para não nos conformarmos com o mundo. Somente a palavra de Deus transforma a nossa mente e capacita-nos a viver em santidade, uma nova ética, uma nova vida. Em segundo lugar, na sequência, Paulo diz, outra exortação, sermos humildes. Ser humilde, não pensando de si mesmo mais do que convém, mais do que realmente nós somos. Não acharmos que nós somos, porque agora somos salvos pela graça. Deus olhou para nós de maneira graciosa. Ora, se foi graciosa, você não merecia. Então não há mérito, e se não há mérito, não há por que você achar que é melhor que os outros. Então ele fala, nós temos que ser humildes, não pensemos mais acima daquilo que convém a respeito de nós mesmos. Em terceiro lugar, ele diz que nós devemos amar, servir e orar, tanto pelos irmãos como pelos inimigos. Ele começa a dizer que você tem que aprender essa nova ética transformada pela graça de Deus, uma vida nova, e você vai aprender a servir, amar, até mesmo aqueles que te aborrecem, orar por eles, abençoar os que te amaldiçoam, interceder pelos que te maldizem. Ele diz, não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Depois ele vai dizer que nós temos também que aprender a obedecer às autoridades, que as autoridades foram levantadas por Deus, não há uma autoridade sequer, seja boa ou corrupta, que não seja levantada por Deus. E por isso nós temos que submeter
submetermos a elas até o ponto que comprometa a nossa vida com Deus. Depois ele mostra, em quinto lugar, que nós devemos nos acolher mutuamente na igreja, independentemente de pensarmos de maneira diferente sobre alguns pontos que são secundários na fé. Eu posso beber isso? Não posso. Eu posso comer aquilo? Não posso. Eu devo guardar tal dia? Não. Eu preciso vestir tal roupa ou não? Não, isso são pontos secundários. Isso não pode nos dividir. Ele fala que nós não devemos nos acolher uns aos outros. Ele chama de alguns que têm a fé forte, porque já resolveram essas questões de dúvidas sobre usos e costumes. Mas ele não diz que aquele que é fraco, que ainda tem alguns problemas com usos e costumes, que a fé dele é uma fé falsa, de jeito nenhum. Ele reconhece, aquele que quer comer, coma, aquele que não quer comer, não coma, mas vivam em harmonia. Ninguém precisa imitar a fé do outro se não tem convicções em sua mente. E ele diz, acolham-se uns aos outros. A guerra não é dentro da igreja, é fora. Nós não podemos ter essas picuinhas que nos atrapalhem em nossa caminhada, mas nós temos que estar do lado um do outro, abraçando um ao outro e fortalecendo um ao outro, porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, muito menos contra os irmãos. Mas a unidade é que vai nos dar vitória contra o inimigo e contra as falsas doutrinas que hão de chegar em toda e qualquer igreja. Esse é o nosso grande inimigo. A falsa doutrina, o falso evangelho. O inimigo não vem de chifre de rabo, como já diziam os mais antigos, né? Mas ele vem bonitinho, mostrando coisas bonitas e gostosas, que o cristianismo pode ser vivido de maneira, desculpa a palavra, mas de maneira relaxada. Não. Então ele vai mostrar isso. E por último, ele está mostrando que Cristo é o modelo de tudo isso. Ele não se agradou a si mesmo, vimos no capítulo 14, mas ele veio para servir ao Pai, e como ministro da circuncisão, também ministro dos gentios, ele não agradou-se a si mesmo, mas ele se entregou em prol daqueles que nada mereciam. Consequentemente, nós também devemos nos entregar. A nossa vida não é regida pela liberdade que eu tenho em Cristo, embora isso seja uma bênção, mas ela precisa ser regida pelo amor, porque eu não posso ofender o meu irmão com o meu mau testemunho, ou com uma vida descuidada em alguns pontos que podem ferir os irmãos que ainda não têm noção de algumas coisas. Eu preciso ter cuidados, irmãos, todos nós, porque Cristo fez isso por mim e por você. Ele não precisava descer do seu trono e se rebaixar às regiões mais baixas da terra, para se tornar homem, e dentre os homens o mais humilde. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez por amor a você. Então ele diz, Paulo ensina, faça como Cristo fez, rebaixe-se por amor ao seu irmão. Não se apegue à sua liberdade que você tem em Cristo, se ela é ofensiva ao seu irmão. Ame acima de exercitar a sua liberdade. E tudo isso, irmão, Paulo está falando justamente baseado em capítulo 12, versículos 1 e 2. Está falando que tudo isso só é possível com uma mente transformada, com essa transformação que só o Evangelho produz na mente. Começa de dentro para fora. Se for só de fora, sem nenhuma transformação interior, isso é religião, religiosidade. E isso não vai durar muito tempo, isso a gente expressa por um tempo, mas quando não é transformado na raiz do problema, que é o nosso coração, se o Evangelho não transforma de dentro para fora, demora até mais do que um religioso começar a fazer coisas bonitas. Só que, quando Deus faz de dentro para fora, Ele faz de uma maneira definitiva. E então, nós vamos viver uma verdadeira santidade, uma verdadeira vida que glorifica a Deus. Então ele diz que tudo isso aqui só é possível com uma mente transformada, que começa também com uma vida que o crente consagra a Deus. Ele apela no versículo 1, e ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional.
Isso é consagração. Se eu não me consagrar todo dia a Deus, se eu não colocar Deus como em primeiro lugar na minha vida, nos meus projetos, nos meus planos, como que eu vou ter uma mente transformada, regida, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como que eu vou fazer a vontade de Deus e não a minha, se eu não me consagrar a Deus? Como que eu vou poder ter uma ética que glorifica a Deus, se Ele não está em primeiro lugar na minha vida? E eu não me consagro a Ele. Como? A transformação não é possível. Bem, agora com o pano de fundo do que ele vai falar agora, Paulo, ele afirma a sua convicção de que a igreja de Roma é uma igreja madura. Que ele tem convicção na sua mente que a igreja de Roma será um bom suporte para ele, para o projeto que ele tem no seu coração. Qual é o projeto que ele tem no seu coração? Ele vai contar para nós agora, calma um pouquinho aí. Ele tem um projeto missionário, de chegar até a Espanha. A Espanha era o lado ocidental, extremo, do mundo conhecido sob o Império Romano, debaixo do Império Romano, que ainda não havia sido evangelizado. Ele tinha esse projeto na vida. Vamos ver a história de Paulo para ver se a gente pode aprender com ele, né? Lembrando mais uma vez também, que Paulo não tinha nunca visitado Roma, ainda não tinha visitado Roma. Aliás, ele não visitou a igreja de Roma. Coitado, ele não teve esse privilégio. Ele não chegou a visitar Roma. E ele conhecia, o pouco que ele conhecia da igreja, aliás, algumas coisas, como ele diz aqui no versículo 14, ele tem certeza, ele diz, certo estou, meus irmãos, sim, veja o versículo 14 aí comigo, ele diz, certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, ele está querendo dizer, eu estou dizendo, ele reafirma, né? É quase uma redundância, ele está dizendo, eu mesmo tenho certeza, eu, Paulo, tenho convicção de algumas coisas a vosso respeito, ó Roma, ó igreja de Roma. Então ele, apesar de não ter visitado, mas deve ter recebido notícias de alguns amigos que eram conhecidos dele, que lá no capítulo 16, quando a gente vai encerrando a carta, ele vai relatar muitos amigos ali, que eram conhecidos de longa data de Paulo, que talvez algumas cartas, alguns encontros fora de Roma, Paulo recebia notícias da igreja de Roma, através desses amigos, né? E então ele diz no começo ali, ele coloca um elogio no versículo 14. Ele faz um elogio para a igreja de Roma. Para que esse elogio? Bom, ele vai dizer em primeiro lugar, qual foi o elogio? Ele diz que está bem certo, a vosso respeito, de que estáis, primeiro, possuídos de bondade. Segundo, cheios de todo conhecimento. Terceiro, aptos, preparados, para vos admoestardes uns aos outros. Ele está dizendo assim, resumindo tudo isso, ele está dizendo assim, Roma, vocês são uma igreja madura. Uma igreja madura, é uma igreja que se ama, que demonstra bondade mutuamente. Eu tenho certeza de que vocês se amam, essa bondade que eu já falei para vocês, vocês já têm ela. Eu estou certo disso. Segundo, vocês têm conhecimento, vocês já têm um conhecimento de Deus suficiente. E com a carta dele, então, ela ficaria bastante mais conhecedora de uma teologia robusta, não é? Mas ele diz, vocês já estão cheios de todo conhecimento, conhecimento de Cristo. E em terceiro lugar, vocês já estão preparados, aptos, quer dizer assim, já estão capacitados para vos admoestardes uns aos outros, que vocês se aconselhem mutuamente, que vocês digam uns aos outros, olha, você está saindo fora do caminho, você precisa voltar para o caminho. Vocês estão, admoestar seria isso, aconselhamento no sentido de que manter o outro junto no rebanho. Isso não é missão somente da liderança, isso é missão de todos os membros. Admoestação mútua. Membro chegando no líder, falando, pastor, ou presbítero, ou diácono, vocês estão entrando por um caminho perigoso, você está entrando por um caminho perigoso. E admoestar o irmão, lógico, claro, quem está isento de pecado? E todos admoestando-se mutuamente. Paulo diz então um grande elogio. Irmãos, quando uma igreja recebe um elogio desse, como de Paulo do quilate, né, do apostolado de Paulo, pensa,
Paulo escreveu uma carta e disse assim: meus irmãos, eu tenho certeza que vocês são uma igreja madura, vocês são bondosos, vocês são teológicos, vocês têm conhecimento e vocês estão preparados para aconselhamento mútuo, né? Quando uma igreja recebe uma carta dessa, a igreja, glória a Deus, não é? A igreja fica, como é bom receber um elogio desse tipo. Como o elogio faz bem para a nossa alma, não é mesmo? E faz parte da vida cristã também. Como é bom a gente ouvir um elogio e dizer assim: irmão, como foi precioso entender que você tomou aquela decisão tão sábia em prol do reino de Deus, irmão. Como foi bom entender que você deixou aquele vício, aquele pecado, aquela vida oculta em trevas que você tinha. Como é bom saber que você está no caminho do Senhor. Como é bom saber que você está aprendendo a lidar com a sua esposa, com seu marido. Como é bom saber que você aprendeu a edificar a sua casa sobre a rocha. Que você aprendeu a lidar com seus filhos, a amá-los e a admoestá-los no caminho do temor de Deus. E assim vai, não é? Um monte de elogio a gente pode fazer. Então, como é bom receber um elogio? A primeira coisa que Paulo faz, então, é isso, uma coisa muito benéfica à igreja. Ele faz um elogio, mostrando que ele reconhece que a igreja é madura. Versículo 15, ele põe um entretanto aqui. Porém, vocês são maduros, porém, eu tenho alguma coisa para falar para vocês. O que Paulo quer falar? Paulo vai agora afirmar a necessidade de reavivar a memória deles, para que eles se mantenham nessa firmeza na fé, no amor mútuo e na doutrina cristã. Paulo está reafirmando, e ele escreveu toda essa carta, quando ele diz: entretanto vos escrevi em parte ousadamente, aí foque no versículo 15 agora, né? É isso que ele escreveu ousadamente, é o que ele está querendo dizer, como para vos trazer isto de novo à memória. Então, repetir coisas, né, que às vezes você fala assim: já vem pregar Romanos 8 de novo, né? E aí vai, e tem gente que acha ruim, tem gente que não gosta. Vamos falar de encontro de casais. Então tá. Quem nós vamos ouvir sobre? Vamos pregar Efésios 5. De novo, nem vou nesse encontro. As pessoas ficam enjoadas de algumas pregações. Paulo diz: isso é bom. Por que você está ouvindo de novo a mesma coisa? De certo, porque você não aprendeu ainda. O Espírito Santo sabe todas as coisas. Então é bom repetir às vezes algumas coisas. Você pensa que você já aprendeu, mas não aprendeu. O Espírito sabe tudo isso, né? Então ele está dizendo aqui: eu quero manter vocês nessa firmeza da vossa fé, nessa maturidade. E por que isso? Porque, agora, em segundo lugar, não só por causa da igreja, para que a igreja se mantenha firme, ela não baixe o nível, as lutas iam chegar, e ela poderia afrouxar. Então Paulo diz: eu quero reavivar isso em vocês, para que vocês não amoleçam, não desistam, não desanimem. Por isso eu vou falar as mesmas coisas. Então é bom repetir doutrina de vez em quando, né? E ele diz assim, ele tem um outro motivo, por causa, final do versículo 15, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Ele ganhou uma coisa especial de Deus, um presente. Qual é a graça que Paulo ganhou? Bom, ele vai explicar depois, versículo 16 em diante. Mas ele está dizendo isso. Primeiro, eu creio que vocês são uma igreja madura. Segundo, vocês precisam permanecer, e eu repito essa doutrina robusta, para que vocês fiquem firmes. Por quê? Porque eu tenho uma surpresa para vocês. Deus me deu uma graça, e eu preciso da ajuda de vocês, romanos. Eu tenho um plano, e esse plano está envolvendo vocês também. Vocês estão comigo nessa empreitada. Por quê? Porque Paulo recebeu essa graça, que ele estava vislumbrando. Essa graça que me foi outorgada por Deus, ele começa a abrir a igreja de Roma, porque Paulo espera que a igreja de Roma, além de bem alicerçada, madura, que ele repete coisas para que ela fique nesse mesmo padrão, né? Além de tudo isso, ele tem o desejo de que a igreja de Roma seja um ponto estratégico para ele, em sua missão de plantar igrejas, de continuar evangelizando.
Então ele precisa de uma base para prosseguir a sua missão. Essa graça que lhe foi outorgada, essa missão que foi dada para Paulo por Deus, ele precisa de ajuda e ele espera isso da igreja de Roma. Então ele diz assim, essa graça, ele explica agora a partir do versículo 16. Né? Bom, ele escreve, por que ele fala que ele escreve ousadamente essas coisas? Que ele já escreve, os 11 capítulos de doutrina e mais alguns capítulos do 12 ao 14 de ética. Por que ele fala que é ousadamente? Porque Paulo nunca esteve lá. É difícil alguém que não conhece uma certa igreja, não conhece bem a maioria dos irmãos, e ele escreveu uma carta orientando aquela igreja. Parece que é uma coisa meio sem propósito, né? A igreja pode dizer assim, quem é esse cara? Ele nunca esteve aqui, ele não conhece a gente, ele vem querer dar ordens aqui, ele vem querer mostrar alguma coisa. Ele fala, irmãos, eu escrevo ousadamente, por causa dessa graça que me foi dada. Ele apresentou o evangelho que ele conhece, apresentou a teologia que ele conhece, nos 11 primeiros capítulos, apresentou a ética que ele quer mostrar, para que os irmãos vivam. E isso ele diz, eu escrevi ousadamente, mas ele sabe que é ousadamente, porque ele recebeu de Deus. E se ele recebeu de Deus, ele pode ter ousadia. Ainda que a igreja não conhecesse Paulo, mas Paulo recebeu essa missão de Deus, então ele tem ousadia de poder transmitir. Ele diz isso, eu recebi de Deus, meus irmãos. Entendam isso, não joguem essa carta fora. E me recebam quando eu for aí. Ele tinha esse plano de ir para Roma, né? Então essa é a questão de escrever ousadamente. Então qual é essa graça que lhe foi dada por Deus? Versículo 16. Esse versículo 16 ele é bem recheado, talvez o mais importante aqui do trecho. E ele diz, em termos sacerdotais, como se ele fosse um sacerdote. Ele vai usar alguns termos aqui, que a nossa quando nós convertemos isso, as palavras gregas traduzimos para o português, infelizmente aqui algumas palavras perderam um pouco o peso delas. Por exemplo, quando Paulo diz assim, versículo 16, para que eu seja ministro de Cristo. Esse termo ministro aqui, do versículo 16, não é o mesmo termo do versículo 8. Vejam o versículo 8, ele diz que, Paulo está dizendo, digo pois que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Esse ministro aqui do versículo 8, que Cristo era ministro da circuncisão, ele está mostrando que Cristo era um servo, era um diácono da circuncisão. O termo aqui é outro, é diáconos, desse que foi traduzido por ministros, infelizmente, né? Mas Cristo é servo, ou seja, diácono da circuncisão. Ele veio para servir os da circuncisão, que são os judeus, mas também ele é diácono dos gentios, versículo 9, ele diz para que os gentios glorifiquem a Deus, ou seja, Cristo também é servo dos gentios para salvá-los. Agora aqui, versículo 16, o termo ministro não é diáconos, mas é leiturgos, que significa sacerdote. Paulo está querendo dizer assim, para que eu seja sacerdote de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Difícil entender, não é? Então eu vou resumir. Paulo está dizendo assim, eu, como servo do Senhor, que me deu uma missão, que me outorgou uma graça, um privilégio, eu sou como sacerdote de Deus, que vai levar os gentios, após eles serem evangelizados, eu fui chamado para levar o evangelho aos gentios, e apresentá-los como se eu fosse um sacerdote, e os gentios fossem a oferta, que será queimada, e será aceita e agradável a Deus. Então os termos aqui são complicados, mas essa é a ideia de Paulo. Ele está querendo dizer assim, eu sou um intermediário entre Deus e os gentios.
Então ele diz assim, agora eu não posso ficar preso dentro de igrejas locais, porque eu não fui chamado, primeiro, para batizar, ele diz isso em 1 Coríntios, eu não fui chamado para batizar, poucos foram os que eu batizei. Embora ele seja um mestre, mas ele também não foi chamado para ser um homem fixo dentro de uma igreja, mas ele foi chamado como apóstolo para ser um missionário, para plantar igrejas no meio dos gentios, para levar o evangelho para os gentios. Então ele se considera um sacerdote, é aquele que vai ministrar os gentios através do evangelho. Na conversão dos gentios, ele vai apresentar os gentios como oferta para Deus, como se fosse um sacerdote. Não sei se os irmãos conseguiram compreender, né? Mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. Ele quer dizer assim, eu quero que vocês me ajudem a ser um sacerdote, que eu possa ser um intermediário entre Deus e os gentios, para que eu possa levar os gentios para Deus. Ele leva Deus para os gentios através do evangelho, e leva os gentios para Deus como uma oferta. Essa oferta aqui não é dinheiro que os gentios iam dar para eles, para Deus. Não eram coisas materiais, não. Ele está dizendo, eu quero que os gentios sejam uma oferta aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu quero ser esse sacerdote, fazer o meu trabalho tão bem feito, que os gentios serão agradáveis a Deus, porque eles vão viver uma novidade de vida. Eles vão viver uma vida que glorifica a Deus. Eu quero expor o evangelho para eles, para que eles sejam verdadeiramente convertidos. E uma vez convertidos, eles vão viver de tal modo consagrados a Deus, que eles vão ser uma oferta agradável. A vida dos gentios vão ser como ofertas queimadas no altar do tabernáculo, que cheira agradável a Deus, que tem um cheiro gostoso para Deus. Mais para frente ele vai explicar um pouco mais. Vamos ver se a gente consegue compreender, avançando após o versículo 16. Então Paulo tinha esse seu encargo em alta estima. Ele chama de, versículo 15, ele chama de graça, que é um privilégio, é uma honra evangelizar. É uma honra ser um missionário. É uma honra poder levar o evangelho às nações que ainda não conhecem o Senhor. É um privilégio, alto privilégio. Paulo tinha isso no seu coração. É um encargo público que ele diz aqui, de evangelizar os gentios, como uma graça que foi concedida por Deus a ele. E agora, versículo 17 a 21, Paulo encerra dizendo assim, ele vai detalhar esse ministério dele. Esse ministério começou exatamente no momento da sua conversão. Vejam comigo Atos 9, versículo 15. Atos 9, versículo 15, relata exatamente a profecia de Jesus ressurreto a um homem cristão chamado Ananias. Atos 9 relata a conversão do apóstolo Paulo. Ele ainda era Saulo, perseguidor da igreja. Vocês conhecem a história, quando Cristo aparece para ele como uma grande luz, e ele ali então é obrigado a descer do cavalo, ele fica cego, e só ele ouve uma voz. Os seus companheiros, e talvez soldados sob o seu comando para atacar os cristãos, eles param ali no meio da estrada que ia para Damasco, e só Paulo ouve uma voz, e essa voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, Senhor, quem és tu? Paulo pergunta. E o Senhor responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então naquele momento ele fica cego. E Jesus diz, levanta, entra na cidade, e vão te dizer o que você tem que fazer. Enquanto isso, o Senhor estava conversando com Ananias, lá dentro da cidade, dentro de Damasco. E o Senhor Jesus diz para Ananias ir até uma rua chamada Rua Direita, na casa de um tal de Judas, e ele deveria procurar um homem chamado Saulo, por apelidado de Tarso, versículo 11, né? Pois ele está orando, Paulo estava orando ali.
E então Ananias começa a conversar com o Senhor Jesus e diz: Senhor, mas como? Ele é um perseguidor. O Senhor tem ouvido o que ele tem feito conosco? Mas no versículo 15, Jesus responde para Ananias e diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai. O Senhor chegou para Ananias e disse assim: vai. Porque este, Saulo, que vai se tornar Paulo, né? Este é para mim um instrumento escolhido para levar, presta atenção, para levar o meu nome perante os o quê? Gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Pronto, ali começou a vida de Paulo. Jesus Cristo, o Senhor, tinha um projeto para ele. E ele foi usado para isso. E Paulo então sabia disso. Ele guardava isso no seu coração. Ele guardava essas palavras no seu coração. Então, a partir do versículo 17, Paulo agora vai estar apresentando ali para a igreja de Roma esse grande projeto, para que eles pudessem ser parceiros dele, nessa empreitada. Versículo 17, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Primeiro ponto que Paulo diz aqui, qual era o motivo? O motivo e a alegria de Paulo eram as coisas do alto. Ele não está dizendo aqui as coisas daqui, ele está dizendo aqui, o meu motivo de me alegrar, gloriar-me aqui quer dizer me alegrar, né? Eu tenho motivo de gloriar-me, não em mim, mas em Cristo, nas coisas concernentes a Deus. Primeiro ponto, o que motivava Paulo? O motivo dele de se alegrar no seu ministério era porque ele estava trabalhando para as coisas do alto. Ele estava com o objetivo nas coisas do alto. Primeiro ponto, o motivo da alegria dele eram as coisas do alto. Paulo está considerando Deus em seus caminhos. Como diz Provérbios, capítulo 3, que nós temos que considerar o Senhor em todos os nossos caminhos. E Ele vai fazer prosperar o seu caminho. Quando nós o consideramos em todos os nossos caminhos. Mas o versículo anterior, eu não me lembro agora, do capítulo 3 de Provérbios, diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Mas antes devemos considerar o Senhor em todos os nossos caminhos. Paulo estava fazendo isso. Ele estava considerando as coisas de Deus em primeiro lugar. Isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, primeiro ponto aqui, versículo 17, ele está contando para a igreja de Roma, olha só o meu projeto, a minha motivação é Deus, é trabalhar para Deus em primeiro lugar. Segundo, versículo 18, a primeira parte do versículo 18, ele diz assim, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. O que Paulo está dizendo em segundo lugar? Se, em primeiro lugar, o motivo e a alegria de Paulo são as coisas do alto, em segundo lugar, nesse trecho do versículo 18, ele diz que o seu poder não vinha de dentro dele. Ele não tinha poder. Ele está dizendo que o meu poder vem do alto. Primeiro, a motivação era as coisas do alto. Segundo, o poder para realizar as suas motivações vinha do alto, não era dele. Eu me glorio, ou seja, ele diz, eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez, por meu intermédio. Eu que fiz, mas na verdade não fui eu, foi Cristo. E sem Cristo eu não faria. Então, segundo ponto, o poder de Paulo não vinha de dentro dele, vinha do alto. Terceiro ponto, final do versículo 18, ele diz assim, para que era essa obra de Cristo por intermédio dele? Para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Conduzir os gentios à obediência, Paulo tem um objetivo aqui. Terceiro lugar, ele diz aqui que ele tem um objetivo, não era prometer bênçãos para os gentios, não era prometer que creia no Senhor Jesus e você vai conseguir uma boa esposa, um bom marido. Não. Creia no Senhor Jesus e você vai ter, todos os seus filhos vão ser cristãos, viu? Vão ser convertidos. Não.
Creia no Senhor Jesus e você não vai mais ficar doente. Não. Não prometeu nada disso. Creia no Senhor Jesus, você vai arrumar um novo emprego, agora você vai ficar rico. Não. Não foi nada disso que ele prometeu. Ele estava mostrando para os gentios, o objetivo de Paulo era conduzir as pessoas a herdarem as coisas do alto. Primeiro, o motivo eram as coisas do alto. Segundo, a sua força vinha do alto. Terceiro, o seu objetivo era levar os gentios a herdarem as coisas do alto. Não era prometer coisas aqui, como as falsas igrejas prometem. Bênçãos e prosperidade aqui na terra. Não, isso é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho promete, você terá vida e vida eterna. Essa é a promessa de Jesus e a promessa do evangelho, de Paulo e o nosso. Você terá vida e vida eterna. Paulo aponta para o alto, você vai herdar coisas lá do alto, não aqui. Cristão não é segurança de prosperidade terrena. Cristão é certeza de vida eterna com Cristo na glória. Isso sim. Então, o objetivo de Paulo era apresentar a eles, os gentios, a obediência. A obediência significa uma fé que levava a uma obediência. A obediência está ligada à fé. A fé está ligada à obediência. Fé sem obediência é fé falsa. Obediência sem fé é religião. Não leva a nada. É fé e obediência. Quando Paulo diz para levar os gentios à obediência, ele está querendo dizer assim, para levar a eles a uma fé genuína que muda a vida deles, para que eles obedeçam a Deus e deixem as coisas do passado. Sejam transformados para viver para Deus, com esperança nas coisas do alto, não nas coisas daqui. Esse é o terceiro ponto aqui do ministério de Paulo. Quarto ponto, versículos 19 e 20. Ele diz assim, o finzinho do versículo 18 faz parte. Por palavra e por obras. Versículo 19. Por força de sinais e prodígios. Pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me. Presta atenção, ele não espera as coisas cair do alto. Esforçando-me significa fazendo planos, me esforçando diligentemente, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que é que Paulo quer dizer com esse trecho aqui, versículos 19 e 20? Ele está querendo dizer que a sua convicção e esforço era buscar aqui embaixo aqueles que nada ouviram sobre as coisas do alto. Eu vou trocar em miúdos. O projeto de Paulo era buscar aqueles que ainda não tinham ouvido falar sobre Cristo, ou sobre as coisas do alto. Ele não tinha o objetivo aqui de ficar plantando igrejas e assentando dentro daquela igreja e ajudando os presbíteros e diáconos locais a estruturar dia de reunião, o que nós vamos pregar essa semana, como que nós vamos cuidar dos jovens, como que nós vamos cuidar das viúvas. Não, Paulo não tinha esse ministério. Ele queria avançar com o ministério apostólico dele, missionário. Ele não podia ficar preso dentro de uma igreja, ele não foi chamado para isso. É isso que ele quer dizer aqui. Então, esse quarto ponto, a convicção dele, era apresentar as coisas do alto para aqueles que ainda não tinham ouvido. E de que maneira ele fazia isso? Versículo 18, finzinho. Por palavras e por obras. O que ele quer dizer com isso? Sem a palavra não há conversão. A Bíblia diz em Romanos mesmo, capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Sem ouvir a palavra, não existe fé. Fé verdadeira. Existem outras coisas, menos a fé. Então, primeiro, fazer com que os gentios ouçam a palavra e também as obras. Presta atenção no fim do versículo 18. Ele diz, por palavra e por obra. O que Paulo pregava, ele vivia. Era uma lição audiovisual.
Eles ouviam Paulo pregar e viam Paulo viver. Paulo era coerente com o que ele ensinava. Ele ensinava e mostrava através do exemplo, por obras, como que um cristão deve viver. Então ele estava ensinando os gentios por palavra e por obras. Isso falando de Paulo. Versículo 19. Por força de sinais e prodígios. O que quer dizer isso? Por que Paulo usa esses dois termos, sinais e prodígios? Paulo podia falar assim, por milagres, que Deus deu graça de fazer alguns milagres para confirmar o apostolado dele, né? Por que ele usa essas duas palavras? Primeira palavra, sinais. Sinal, o que você entende pela palavra sinal? Sinal aponta, não aponta? O que é um sinal de trânsito? Ele não aponta para alguma coisa? Então o sinal era uma coisa que apontava para outra coisa mais importante. Os milagres que Paulo fazia não eram só por causa de milagres. Eu vou ressuscitar alguém. Eu vou curar uma enfermidade do vizinho. Só por isso. Não. O milagre apontava era um sinal. Sinal aponta para quem? Para Cristo. Para a palavra de Paulo, para a pregação de Paulo. Então os sinais eram importantes na era apostólica porque confirmava a palavra, a doutrina apostólica. Então ele também eram sinais. E por que prodígios? Porque prodígio significa algo sobrenatural. Algo que ninguém pode fazer, se não for Deus. Prodígio aponta para algo que só Deus podia fazer por intermédio de alguém, como Paulo disse, Cristo faz por meu intermédio, mas não sou eu que faço, é Cristo. Então os milagres que Paulo fazia, tinha essas duas apresentações, essa maneira de mostrar os significados, dois significados. Primeiro, apontava para algo maior. O milagre, só pelo milagre, não significa nada. Só ressuscitar e deixar o cara morrer de novo, não significa nada. Curar o enfermo, para depois ele não crer em Jesus, não significa nada. Fazer outros milagres aí, qualquer um. Se não apontar para algo maior que é Cristo, não significa nada. Então o sinal tem esse significado. E prodígio é porque era algo sobrenatural. Era algo que ninguém conseguia fazer. Era um milagre. Prodígio é um milagre mesmo, né? Então, ele fazia através dessas coisas. Que mais? Paulo também, versículo 19 ainda. Pelo poder do Espírito Santo. O que ele está falando aqui? Que quem convencia os ouvintes de Paulo não era a sua eloquência, não é porque Paulo pregava bem, não é porque ele vestia um terno novo todo domingo para vir pregar, não é porque ele treinou lá na faculdade para ter uma boa oratória e chegar e ter um papo que nem de político, né? E não era isso, mas era o poder do Espírito Santo que convencia os seus ouvintes. Era o poder do Espírito Santo. E aí ele vai explicar então de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então ele está mostrando que ele já fez um trabalho numa região. Essa região que ele está mostrando é a região oriental de todo... Depois nós vamos ver o mapa daqui a pouquinho. Só mais um. Pode projetar já o mapa? Tá. Pode projetar o mapa aí. Mas Paulo fez um trabalho muito bem feito do lado oriental do Império Romano, mas faltava o lado ocidental. Esse era o projeto dele. Já tem igrejas, bastante igrejas aqui de um lado, agora precisa avançar. O Evangelho precisa ir para o outro lado agora, olhando de frente para o mapa, lado esquerdo agora. É o lado ocidental. E ele diz, eu fui até o Ilírico, foi a divisa, até onde eu fui, divulgando o Evangelho de Cristo. E esforçando-me para não falar onde Cristo já foi anunciado. Presta atenção, Paulo reconhece o seu ministério. Paulo tem discernimento do chamado dele. Isso é importante para nós, irmãos. Por quê?
Porque esse ministério, presta atenção, Paulo não está forçando a igreja de Roma para que todos sejam missionários. Isso não existe. Alguns vão ter um dom em alta medida, outros vão ter o mesmo dom em medidas menores, outros não vão ter esse dom. Então nós não podemos dizer assim, todo mundo tem que evangelizar. Embora a palavra de Deus diz, ide. Mas evangelizar também não significa ter que viajar longe para evangelizar outras nações. Você evangeliza dentro de casa, você evangeliza a tua mãe, você evangeliza o teu pai, você evangeliza os teus filhos, você evangeliza os teus vizinhos, você evangeliza o seu colega de trabalho, você evangeliza o teu patrão. Enfim, você evangeliza os teus clientes. Então ele está dizendo que existe um ministério, e esse ministério ele quer cumprir e fazer bem feito, esforçando-me para fazer isso bem feito. Porque ele tem convicção de que ele não precisa mais ficar ali dando voltas. Se você vê as 3 viagens missionárias de Paulo, uma viagem foi curtinha, a segunda viagem foi um pouco mais longa, e a terceira é uma bagunça, assim, é setinha para lá, setinha para cá, setinha, desce, sobe de novo, vai e volta, até a região da Macedônia, divisa com o Ilírico. Era outra região próximo da Macedônia. Então ele fez toda aquela região. Era um bom representante comercial. Ele visitou todas as cidades. Ele evangelizou em tudo quanto é lugar. Não deixou uma cidade de fora. Então ele falou, agora o meu serviço está feito. Agora os presbíteros e pastores locais, agora edifiquem a igreja. Eu vou avançar. Então ele respeitava o ministério dos outros. Eu estava comparando, estudando esse trecho esses dias, eu dei risada, né? Quase que eu bati na minha cara, para de bobagem, né? Eu estava comparando Paulo com Marta, né? Às vezes Paulo não tinha nada de Marta, né? Porque Marta às vezes falava assim, Senhor, o Senhor não te dá que que Maria me deixa servir sozinha? E Jesus falou, Marta, por que você está tão ansiosa? Geralmente as pessoas ansiosas, e como Marta, né, querem que todo mundo faça a mesma coisa que ela faz. E se a pessoa não faz, ela fica irritada. Né? E chega, Senhor, desperta essa pessoa aí. Mas ela não foi chamada para isso. Se você foi chamada para ser Marta, seja Marta, mas deixa a Maria quieta. Não tem essa de ficar querendo colocar o teu ministério no outro. Respeita o ministério do outro. Então, às vezes a gente tem essa de Marta, né? E Marta fica brava, hein? Marta fica brava, chega da ordem até para Jesus, né? Jesus, manda Maria vir me ajudar. Paulo não fez isso, ele falou, olha, eu sei que os pastores, presbíteros locais estão fazendo um bom trabalho, agora eu posso avançar. Deixa o homem trabalhar, deixa os homens lá trabalhando, e eu vou avançar. A minha missão é outra. Deixa a Marta cuidar de um lugar, eu sou Maria, eu vou cuidar da outra. Perdão, ao contrário, né? É assim. Então ele está dizendo assim, versículos 20, né? Ele diz que eu vou me esforçar levando o evangelho onde Cristo não foi ainda anunciado. Né? Ele respeita o ministério dos outros, mas ele tem convicção do dele. Né? E, em quinto e último lugar, Paulo tem a sua força para perseverar veio de uma voz que ele ouviu do alto. Vocês viram aqui que eu estou fazendo uma jogada de palavras, né? Primeiro, o motivo e a alegria são as coisas do alto. Segundo, o seu poder não vem de dentro, vem do alto. Terceiro, seu objetivo não é prometer coisas terrenas, mas coisas do alto. Quarto, sua convicção e seu esforço era buscar aqui embaixo pessoas para levar para o alto. Em quinto e último lugar, ele se baseava e perseverava e se esforçava por causa da voz que ele ouviu do alto. Qual é a voz que ele ouviu do alto? Não é aquela voz lá de Atos 9,15. Quem ouviu aquela voz foi Ananias. Estou fazendo uma pegadinha aqui, né? Mas ele ouviu a palavra de Deus. Veja o versículo 21. Ele diz assim, antes, como está escrito. Ele pegou o texto de Isaías, capítulo 52, versículo 15, e aplicou para ele. Ele ouviu a palavra escrita e disse assim, essa palavra é para mim. Olha só, igreja de Roma, olha o que a palavra falou comigo. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele.
e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. O que Paulo está dizendo? Que a motivação dele é porque ele ouviu no seu coração o que está escrito na Bíblia. Paulo não estava apoiando o seu ministério em visões angelicais, nem em sonhos, nem em visões. Ele estava apoiando o seu ministério na palavra de Deus. Não tem outro lugar melhor para nós apoiarmos a nossa vida e o nosso ministério, a não ser na palavra de Deus. Ele apoia o seu ministério na voz que ele ouviu do alto pela palavra de Deus. Encerrando então. O que Paulo aprendeu? O que Paulo mostra aqui para a igreja de Roma e para nós também? Paulo aprendeu, em primeiro lugar, a humildade, consagrando o seu sucesso a Deus. Se há um sucesso no ministério de Paulo, ele consagra a Deus. Perceberam no que nós vimos na vida de Paulo? Ele não está dizendo assim, eu ganhei almas para Cristo. Não. É coisas que Cristo fez por meu intermédio. Então ele aprendeu a humildade, ele é um servo humilde. Segundo, ele aprendeu a dependência de Deus. Por quê? Porque ele diz que ele reconhece a sua total incapacidade, dizendo que se há um poder ali, o poder é do Espírito Santo. E se alguém fez alguma coisa milagrosa, foi Deus. E se alguma coisa ele fez de sobrenatural e tem tido sucesso no ministério, foi Cristo que fez por meu intermédio. Então ele sabe que ele não tem poder nenhum. Então ele aprendeu, primeiro, humildade. Segundo, dependência de Deus. Sem Deus ele não conseguia fazer nada. Terceiro, ele aprendeu a coerência. Paulo não era somente um pregador. Isso tem muito hoje em dia, né? Pregador tem bastante. O que falta é homens coerentes com aquilo que é pregado. É gente que prega e viva como exemplo dos seus ensinamentos. Como que eu posso dizer para os meus irmãos? Por exemplo, vamos falar aqui dos homens. Se eu chegar aqui para os irmãos e dizer assim, irmãos, vocês têm que respeitar sua esposa, vocês têm que considerá-la como o vaso mais frágil, vocês têm que considerá-la como a pessoa mais importante abaixo de Cristo na vida. Ela é a pessoa mais importante, vocês têm que cuidar dela como Cristo cuidou, amou, como Cristo amou a igreja, e se entregar por ela, se for necessário até a morte, porque ela é a pessoa mais importante para você. Eu ensino tudo isso para os meus irmãos, para os homens, né? Os casados. E o noivo também, pode vir de carona, que a gente ensina também. Mas aí vocês me veem maltratando a Val, xingando a Val, sendo maldizente, ou um homem indiferente com ela, que não tem respeito. Que coerência tem essa? Aliás, onde está a coerência? Então o meu ensino perde toda a credibilidade, porque eu não estou vivendo aquilo que estou pregando. E Paulo diz, eles estão aprendendo comigo por palavras e por obras, falando e fazendo. É assim que eu ensino a igreja. Então ele aprendeu a coerência de não só ser pregador, mas também de ser praticante daquilo que ele prega. Quarto lugar, ele aprendeu a obediência, fazendo o que lhe fora ordenado por Deus. Ele diz assim, é um privilégio, é uma graça que me foi dada por Deus. Versículo 15. Mas ele diz, eu vou obedecer. Versículo 20. Esforçando-me desse modo. Para quê? Para obedecer. Para fazer aquilo que Cristo mandou eu fazer. Então ele aprendeu a obediência. Como eu disse, fé sem obediência não existe. Não existe. Se você diz que é crente, mas você não vive os princípios de Deus, não diga mais que você é crente. Não seja mentiroso. Porque se você não vive os princípios de Deus, você não é crente de coisa nenhuma. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se converter. Então, ser obediente. Quinto lugar, Paulo aprendeu a ousadia para fazer planos. É importante fazer planos, né? Ele diz, buscando chegar onde ninguém tinha chegado com o Evangelho de Cristo, como um bandeirante, uma pessoa que avança em terreno jamais adentrado por outras pessoas. Ninguém tinha chegado até a Espanha. Esse era o plano dele. Eu preciso chegar até a Espanha. Eu vou fazer meu plano. Eu vou fazer meus planos. Eu vou fazer minhas continhas aqui. Eu vou ver até onde eu posso ir.
Eu vou me programar, eu vou agendar essa viagem. Irmãos, quantos de nós estão fazendo planos considerando Deus? Nós fazemos planos considerando, eu vou ganhar filho daqui a 1 ano. Eu vou comprar outra casa daqui a 2 anos. Eu vou comprar um carro daqui a 6 meses. Eu quero um novo emprego daqui a não sei quanto tempo. E a gente está considerando Deus em tudo isso? Não tem problema fazer planos, isso faz parte também. Mas considere Deus em tudo isso. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, sexto lugar, o que Paulo aprendeu? Alegria. Por quê? Porque ele considerava um privilégio o seu ministério. Irmãos, alguém que recebe um ministério e não se alegra com aquele ministério, está no lugar errado. Vou fazer que nem o Capitão Nascimento do Tropa de Elite. Pede para sair. Desculpa, irmãos. Só foi podre. Perdão. Mas, irmão, se você não está contente com o ministério, não está feliz por ser honrado com o ministério, seja diácono ou seja presbítero, ou outro ministério que seja extraoficial, ser mãe, ser pai, ser marido, ser esposa, ser cristão, testemunha do Evangelho de Cristo, se você não está contente, irmão, alguma coisa está errada no seu coração. Então Paulo aprendeu a alegria, considerando seu ministério um privilégio. Por último, Paulo aprendeu o respeito, pois ele considerava o ministério dos outros. Como diz em 1 Coríntios capítulo 3, eu vou ler rápido, porque o meu tempo já foi faz tempo, mas tudo bem. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 10, Paulo diz assim, presta atenção no que Paulo diz aqui, 1 Coríntios 3, 10, Paulo diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, de novo, ele fala parecido com o que ele falou lá em Romanos, ele diz assim, lancei o fundamento como prudente construtor, ele lançou o fundamento, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. O que Paulo está querendo dizer? O que ele disse anteriormente, versículo 5, quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Presta atenção no versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Existe um ministério para um e outro ministério para o outro. Paulo era missionário, evangelista. Apolo era um mestre. Paulo era um pregador para levar as boas novas para quem ainda não tinha ouvido. Os mestres, pastores, eram aqueles que recebiam os novos convertidos e ensinavam o caminho através do exemplo. Então tem ministério, vários tipos de ministério no corpo, não é isso? São vários membros, não é? Cada um com funções diferentes. Então Paulo está querendo dizer isso aqui. Ele aprendeu respeito ao ministério alheio. A autoridade e o testemunho do Evangelho, a gente percebe aqui, foi dado através daquilo que Deus fez de maneira sobrenatural no ministério de Paulo. Precisa mais disso nesses dias? Não. Por quê? Porque o ministério apostólico já está confirmado na Bíblia. Nós já temos toda a revelação de Deus confirmada por sinais e prodígios feitos através dos apóstolos. Uma vez isso confirmado, nós recebemos a palavra de Deus hoje como algo, aquilo que tem autoridade e que vem de Deus. Então não precisamos mais de apóstolos. E tem, né? Infelizmente ainda tem alguns que se dizem apóstolos. Que coisa! Esses apóstolos precisam estudar a Bíblia, né? Para entender mais. Não existem mais apóstolos, amados. Se existem, são falsos. Tudo foi concretizado no cânon da Bíblia que a gente tem aqui. 66 livros suficientes para a nossa conversão, para o nosso conhecimento de Deus. Tudo confirmado por sinais e prodígios. Foi o que Paulo recebeu de Deus. Fica uma perguntinha aqui, agora nós vamos analisar um pouquinho o mapa. Quero que você veja comigo o seguinte, uma pergunta. Paulo realizou os seus planos? Uma pergunta, né? Ele era um servo de Deus, servo fiel. Né? Depois da sua conversão, ele foi o que trabalhou mais em prol do Evangelho, mais do que todos os outros. Agora uma pergunta, Paulo realizou os seus planos? Não. Paulo não realizou os seus planos. Ele disse que ele foi até o Ilírico, lembra que ele foi até o Ilírico? Versículo 19.
né? Ele foi até o Ilírico. O Ilírico está aqui, ó. Tá vendo aqui? Não dá para ver direito, que está meio... Eu tirei uma foto, viu, da minha Bíblia. Ficou uma porcaria, né? Mas tá bom, né? Dá para a gente ver mais ou menos, ó. Ilírico. Ilírico aqui, ó, Macedônia, ele veio até aqui. Aqui mais ou menos está Bereia. É o limite do ministério de Paulo, ele chegou até Bereia. Está mais ou menos aqui, não aparece aqui. Macedônia, aqui, ó, essa divisão aqui, ó. Pro lado de cá, chamado Ilírico, ele queria ir. Ele queria ir além do Ilírico, que é a região ocidental. Essa região oriental, Paulo pregou em todo lugar aqui, ó. Paulo fez tudo isso aqui, ó. Onde ele foi, ele plantou igreja. Do lado de cá, lado oriental. Mas do lado ocidental não tinha. E o objetivo dele era chegar aqui, ó. Não dá para ver direito, mas aqui está a Espanha. Esse era o limite do ministério do Império Romano. Toda essa faixa roxa aqui, ó, é o Império Romano. Tudo isso aqui, ó, é o Império Romano. Tudo isso aqui era o Império Mundial. Era o império mais poderoso do mundo na época, o Império Romano. E Roma era a capital, daqui Roma. Paulo queria, primeiro, chegar em Roma, como ele está escrevendo aqui, nós estudamos. Daqui ele queria que Roma, a igreja de Roma, ajudasse com dinheiro, com material, com panfletinhos. Estou brincando. Mas ele queria que Roma ajudasse o Paulo a avançar e chegar atravessar aqui e chegar até a Espanha. Paulo não chegou. A quarta viagem de Paulo fez 3 viagens missionárias. Todas aqui nessa região aqui, ó. Até a Macedônia aqui, ó. Até aqui. 3 viagens ele fez. A quarta viagem, ele foi preso. Ele viajou. Ele foi para Roma. Mas ele não conheceu a igreja. Ele foi direto para o cárcere. Ele ficou preso em Roma. Não teve a oportunidade de visitar os irmãos. E pelo que a história relata, ele também não chegou à Espanha. O plano de Paulo não se concretizou. Mas e o plano de Deus? Eu pergunto para você. Se concretizou? Sim. Qual era o plano de Deus? Que ele levasse o evangelho aos gentios. Quem são os gentios? Você, eu. Paulo nos converteu através das suas cartas. Ele chegou, o plano de Deus foi cumprido na vida de Paulo. Até hoje Paulo converte gente. As cartas de Paulo evangelizam. Nossos planos às vezes são furados, não tem problema. Paulo fez plano, viu? Não é que você não pode fazer plano, pelo contrário. Gente que não faz plano, que nem eu, quebra a cara. Muitas vezes a Val briga comigo, né? Eu falo, você tem que se planejar, cara. Você não se planeja, por isso as coisas ficam furadas, é lógico, e aí vira uma bagunça, né? Aí vou tentar corrigir e fica pior. Eu sou que nem, dizem que os japoneses planejam para executar uma obra 3 anos e executam em 6 meses. O brasileiro planeja em 6 meses, demora 3 anos para executar e fica uma porcaria. Assim sou eu. Né? Meus planos são mal planejados, ou nem planejados. Eu preciso aprender, como Paulo, a ter planos, fazer projetos, planejar. Então, Paulo aprendeu isso e nós precisamos fazer isso. Os planos de Paulo não se cumpriram, mas os de Deus sim. Muito bem. Fechando agora as lições e aplicações, agora bem rápido. Em primeiro lugar, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que missões evangelísticas são para todos os crentes, sejam oficiais ou não da igreja. Você vai dizer assim, Nilton, você falou tudo ao contrário agora. Espera aí, eu vou explicar, calma. Toma meu gole. Vejam bem, nem todos terão os dons na mesma proporção. Nem todos terão uma esfera de ação mais ampla. Alguns serão chamados, sim, para até levar aos lugares mais distantes, onde Cristo ainda não foi anunciado. Outros serão também missionários, dentro das suas casas, do seu trabalho. Vocês sabem que existe uma estatística de que não só as tribos distantes que ainda precisam ser evangelizadas, que ainda dizem que tem algumas, né? Mas também existe uma gama muito grande de pessoas que ainda não têm sido evangelizadas nos grandes centros urbanos. A urbanização da missão também precisa ser levada em conta.
levar dentro do lugar onde você trabalha, num banco, num órgão público onde você trabalha, numa empresa. Seu patrão às vezes não conhece o Evangelho, seus funcionários às vezes não conhecem. Então existe muita gente ainda para ser evangelizada dentro da cidade, às vezes perto de você, na sua vizinhança. Então, é isso que Paulo está querendo ensinar para nós. Alguns vão ter mais facilidade de apresentar o Evangelho aos gentios. Outros, presta atenção agora, a diversidade de dons. Alguns vão ter mais facilidade para levar o Evangelho aos gentios. Eu conheço alguns irmãos e irmãs assim. São uma bênção para a igreja. São dons, e eu respeito esses dons, muito, e oro por eles. Agora, outros ajudarão os recém-convertidos, ensinando-lhes o caminho da santidade, ensinando-lhes as doutrinas novas que eles estão aprendendo agora, dentro da igreja. São os mestres, ou as mestras do bem, não é? Em terceiro lugar, outros serão mantenedores disso tudo, outros vão contribuir financeiramente. Não vão ter aptidões de pregação ou de evangelismo, mas vão ser pessoas abençoadas de maneira com bens materiais, e vão ser mantenedoras do Evangelho, ou das missões. São dons, irmãos, nós podemos dizer que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Em segundo lugar, nós devemos fazer planos, submetendo-os aos planos de Deus. Mas, agora a pergunta é, quais são os planos que temos feito para nós mesmos, considerando os planos de Deus, ou o reino de Deus, antes deles? Às vezes eu sou um funcionário, de novo colocando aqui, não é? Semelhante ao que já falei antes, mas eu não tenho coragem nem sequer de apresentar a minha vida cristã, a minha igreja. Às vezes você não precisa evangelizar, mas às vezes você convida para vir na igreja. A pessoa vai ouvir aqui o Evangelho. Não tem problema. Convida teu vizinho, mas às vezes você tem vergonha de se apresentar como cristão. Quebre isso, meu irmão. Paulo diz que é uma honra, é uma graça, é um privilégio você ser crente e receber esse privilégio. É uma honra ser cristão. Você é a pessoa mais abençoada do mundo. Não é porque você tem coisas, mas porque você tem paz com Deus por meio de Cristo. Você é um filho de Deus e não tem bênção maior que essa. Então apresente-se para os seus vizinhos, para os seus companheiros de trabalho. E a questão de ser sacerdote, ser sal e luz, também, nós podemos fazer isso quando nós executamos bem o nosso trabalho secular, sabiam? Desculpa, irmã Lilian, eu vou tomar a Lilian como modelo. Se a irmã Lilian fizer bem o serviço dela de vendedora de produtos de milho, fizer uma pamonha bem feita, vender com preço justo, e ter uma honrar os compromissos. Se alguém faz um pedido, ela vai lá e entrega direitinho, produto de primeira qualidade. Ela está cumprindo o sacerdócio dela. Vamos falar de um engenheiro. Quando o engenheiro constrói bem uma casa, quando um dentista faz bem o trabalho num cliente, num paciente, e assim vai. Você está cumprindo bem o sacerdócio que você tem. Todos nós somos sacerdotes de Cristo. No trabalho que nós fazemos. Como funcionário, se eu sou honesto. Como empresário, se eu sou honesto. Se eu cumpro com as minhas funções. Eu estou sendo, de alguma forma, um sacerdote. Eu estou sendo sal e luz da terra. De alguma forma eu estou levando Cristo. Simplesmente por executar de maneira honrosa, digna, o meu trabalho. Como dona de casa, como mãe, como pai. Em terceiro lugar, não ache que você é que ganha almas para Cristo. Tire isso do seu coração. Antigamente tinha muita gente, eu vou ganhar aquele irmão para Cristo. Irmão não, né? Vou ganhar aquela pessoa para Cristo. Você não ganha ninguém para Cristo, desculpe. Estou ficando muito ousado aqui. Tirando o meu, eu quero dizer, irmãos, amados, com temor eu digo, você não ganha ninguém para Cristo. Você não tem esse poder. Nós não temos esse poder. Dê a glória ao Senhor. Se Deus usou, foi por teu intermédio, aleluia, glória a Deus.
glória a Deus, não para você. Não conte pontos com isso. Seja um servo humilde como Paulo foi. Coisas que Deus fez por meu intermédio. Não eu, mas Cristo. Deus em Cristo. Por último, eu quero dizer para os irmãos, principalmente para os pais. Pai, guarde isso no seu coração. Pai, por favor, eu quero dizer, consagrem seus filhos a Deus. Orem por eles. Ensine as doutrinas da graça para eles. Seja modelo para eles. Porque a igreja, daqui a alguns anos, vai carecer de homens que sejam missionários, mestres da palavra, pastores e presbíteros e diáconos. Isso é uma raça em extinção. Consagrem seus meninos a Deus. Consagre suas meninas a Deus, para que elas sejam mulheres de Deus, que não negociem o Evangelho, que elas possam ser boas esposas para os seus maridos, mostrando a eles o caminho do Evangelho, quando o marido desobedece. Irmãos, consagrem seus filhos a Deus, eu imploro. Por quê? Porque a nova geração que nós estamos preparando agora carece disso. Seja dentro da igreja ou dentro dos nossos lares, preparem seus filhos para se envolverem com a obra de Deus na igreja. Ensinem seus filhos a serem diáconos. Ensinem seus filhos a serem pastores. Digam para os seus filhos, não só assim, filho, como eu gostaria que você fosse um grande empresário. Tudo bem, não é pecado. Mas diga assim, como eu gostaria que você glorificasse a Cristo sendo um bom empresário. Como eu gostaria que você fosse um pastor e um médico. Um médico de carnes, de pessoas, mas um médico de almas também. Como eu gostaria que você fosse um diácono na igreja do Senhor. Um irmão que serve, que fica na porta para receber visitantes, que fecha as portas, que cuida da limpeza, que abençoa os irmãos com todos os cuidados dentro do salão bonitinho como a gente tem hoje. Irmãos, isso está em extinção. Por quê? Porque nós, pais, não achamos um privilégio ser presbítero. Nós não achamos um privilégio, como Paulo achou, ser um diácono. Nós não achamos um privilégio ser missionário, ser missionária. Isso não dá ibope, isso não dá dinheiro, isso não traz prosperidade. Mas a igreja precisa. Faça esse projeto na sua vida. Ore ao Senhor pelo seu filho, pela sua filha. Coloque eles nas mãos de Deus e ensine o caminho para eles. Não seja hipócrita, mas mostre o caminho para eles, vindo à igreja, congregando, lendo a palavra de Deus, estudando profundamente as Escrituras, tirando dúvidas com seus líderes, com seus presbíteros, bota o presbítero na parede, questiona o presbítero, faz ele estudar para ele te ensinar, para que você ensine teu filho. Apurrinha os seus presbíteros, irmãos, para que eles te ensinem. Eu amo quando as pessoas me procuram, e às vezes eu não tenho respostas muito boas, mas eu procuro. Faz a gente buscar. Isso é bom. Uma oração, irmãos, que o mesmo poder do Espírito Santo que operou no apóstolo Paulo, e o mesmo poder do Espírito Santo que operou através do apóstolo Paulo, esteja operando em nós também, você, em mim, aqui nessa noite, esteja operando em nós, para que sejamos bons missionários, boas missionárias, para nos envolvermos mais com a vida da igreja local, para os servicinhos que você não dá valor, mas cuidar de um equipamento, cuidar de um som, cuidar de uma parte elétrica, que você se envolva com essas minúcias da igreja, da vida da igreja, e tudo isso para a expansão do Evangelho e para a glória de Deus. Que assim seja, meus irmãos. Essa é a minha oração por mim e por você, em nome de Jesus.